a nossa fundação, torre de sustentação. Se contra nós as tempestades vêm e vão, inabaláveis o Senhor nos faz. Em batalha estamos nós, mas conhecemos tua voz, que de antemão nos escolheu e nos chamou. Por ela, filho, o teu povo está. Inabaláveis o Senhor nos faz. Não iremos nos desanimar, mesmo estando a nos desgastar. Nossos olhos estão no Senhor, nossa força, fonte de todo vigor. Em batalha estamos nós, mas conhecemos tua voz, que de antemão nos escolheu e nos chamou. Por ela, filho, teu povo está. Inabaláveis o Senhor nos faz. Não iremos nos desanimar, mesmo estando a nos desgastar. Nossos olhos estão no Senhor, nossa força, fonte de todo vigor. Eu queria que você abrisse no livro de Atos, capítulo 26, verso 12. 26, 12. Você conhece o texto muito, mas vamos relembrá-lo juntos, porque é uma leitura fascinante. A vida do apóstolo Paulo é fascinante. Talvez o ser humano que mais contribuiu para o avanço do cristianismo, não é? Alguém que nos inspira tanto, e aqui ele faz uma declaração contundente, não é? Do seu ministério e da sua postura de vida, que o Senhor transfira isso para nós nesta tarde. Verso 12 diz assim: numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu espero, irmãos, que Jesus seja assim para você, tão brilhante, tão reluzente, tão impactante ao seu redor, que você não consiga, não é, fazer mais nada a não ser olhar para Ele, não é? Que Jesus lindo. Eu me emociono de ver a beleza de Jesus, esse nosso Deus glorificado, não é? Resplandecendo assim na vida de um pecador. Ele disse: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha. Diga assim: servo e testemunha. Eu lhe apareci.
Você já teve um encontro com Jesus, amado? Teve, não teve? Claro, você não estaria aqui. Por que o Senhor te apareceu? Ele diz, eu te apareci para você se tornar meu servo e minha testemunha. Você é servo e testemunha do Senhor, eu sou. Nós nos esforçamos muito para ser o melhor servo, a melhor testemunha do Senhor. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. E eu envio você para abrir-lhes os olhos. Eu envio você com um dom, com um ministério de abrir olhos. Abrir-lhes os olhos das trevas para a luz, do poder de Satanás, desta escravidão cruel, terrível, assassina, para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus irmãos, talvez não haja nenhum texto da Bíblia onde de forma mais clara é definido e escrito o meu chamado, o seu chamado, a nossa atribuição de vida. O Senhor nos deu uma atribuição de vida. Cada um de nós nasce com um chamado, cada um de nós nasce para viver um tempo nessa terra, que pode ser 10 anos, 20, 30, 80, não importa a duração da nossa vida, cada um de nós que vimos a luz, que conhecemos Jesus, temos uma atribuição, nosso chamado é este. E o verso 19 declara a postura do apóstolo com relação a isso. Ele diz assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu preguei, como me foi chamado fazer, eu preguei. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco. Já onde eu me converti, eu já preguei. Depois, aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e aos confins da terra, os gentios, dizendo que se arrependessem, que voltassem para Deus, praticando obras que a partir da sua conversão mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo. Os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Tentaram me matar, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Não foi o que ele falou? Eu estarei com você todos os dias. Mas eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que Cristo haveria de sofrer e ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Proclamaria luz para o seu povo e luz para os gentios. Feche seus olhos um minutinho e peça a Deus, Senhor, fala ao meu coração. Fala ao meu coração. Pai, fala conosco, nós pedimos. Pai, que esta conferência seja para todos nós. Talvez o mais necessitado seja eu, Senhor, mas seja para cada um que veio, se dispôs, gastou, investiu. Seja para a central, para os nossos líderes, seja para os nossos membros, Pai, seja para os nossos pastores, para os nossos supervisores. Pai, seja uma conferência, Deus, de renovação, Pai, do compromisso, da visão. Seja uma conferência poderosa demais, Pai, que venha encher, Pai, nossos tanques, encher
nossos corações e encher os nossos olhos de visão, de fidelidade, de consagração e dedicação. Mais uma vez nós nos consagramos ao Senhor. Pedimos que o Senhor, Deus, nos use, a cada um de nós, Pai, para nos, ó Deus, incentivarmos aqui mutuamente, Pai, as boas obras e a cumprir a visão e o chamado de Deus para nós. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço e te louvo e bendigo o teu nome, Senhor. Seja bendito para sempre o seu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu queria destacar, antes de prosseguir, a presença do pastor Gelson e da sua esposa, Cláudia, a pastora Cláudia, aqui conosco. Pedir aos dois que ficassem de pé, por favor. Estão aqui conosco, fazem parte da equipe central, estão sentados aqui junto à nossa equipe. Mas pastor Gelson veio da Espanha, não é? Então você acha que você veio de longe? Ele veio da Espanha, eles vieram de Málaga, não é? E são muito bem-vindos, eu peço um aplauso para eles. Estão começando a transição para o modelo de uma igreja em células e nós estamos muito animados, né? Acreditando que com a paixão, com o coração e o desejo tão ardente que eles têm de cumprir assim a visão do Senhor, que Deus há de fazer uma obra ainda mais relevante naquele país e naquele continente tão carente da glória do Senhor. Foi assim, irmãos, há muitos anos atrás, e eu vou resumir absurdamente, foi assim há muitos anos atrás que o Senhor nos chamou. Foi assim há muitos anos atrás que o Senhor nos chamou para o ministério pastoral, foi assim que o Senhor nos chamou para a liderança da igreja, foi assim que o Senhor nos concedeu dons espirituais. Foi assim mesmo que um dia nós consagramos a nossa vida ao Senhor, como fez o apóstolo Paulo também, e aqui ele narra, para servirmos ao Senhor toda a nossa vida, para darmos nossa vida ao Senhor e para fazer algo relevante para Ele. Eu me lembro, não é, como se fosse aqui agora, como se tivesse acontecido há 10 minutos atrás, quando o Senhor começou a falar ao meu coração, quando o Senhor começou a desafiar, a despeito de todo o meu medo, a despeito de toda a sensação que eu tinha de incapacitação, a despeito mesmo de toda a acusação e desânimo que vinha nos meus ouvidos da parte do diabo, dizendo, você, quem é você para pensar que Deus vai usar você, você é fraco, você é medroso, você é pequeno, a sua igreja, deve ser uma das igrejas menores, mais complicadas, encalhada, E ao mesmo tempo em que o diabo, não é, ficava assim abatendo, desanimando, e as circunstâncias pareciam como esses ventos, não é, jogando contra nós, trazendo desânimo, trazendo, não é, susto, tentando nos manter, nos derrubar. Ao mesmo tempo, Deus falava ao nosso coração, eu quero fazer algo, porque eu preciso fazer algo. Sabe, irmãos, a primeira sensação que nós tivemos lá, há muitos anos atrás, foi a sensação da urgência de Deus. A urgência de Deus. E se algo que me impressiona com relação a Deus, é de perceber como Deus tem um senso de urgência tão grande, como Deus está, não é, tão preocupado e querendo tanto fazer algo. Mas Ele estabeleceu um princípio. Ele disse, a minha igreja é que falará de mim, a minha igreja é que será usada por mim. Sabe, irmãos, Deus revela para nós esse senso de urgência. E quando a gente lê a Bíblia, e quando a gente vai passeando aqui, não é, pelo Novo Testamento, a gente chega no livro de Apocalipse, e eu fico assim tão maravilhado, não é, com o livro de Apocalipse, no capítulo 20, lá está escrito, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá para enganar nações, seu número é como a areia do mar, as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão os santos, a cidade amada, mas um fogo eu vi um fogo que desceu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, lago que arde como enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Sabe o que eu digo? Bem feito, Satanás, bem feito sua besta. Esse a gente pode chamar com toda liberdade. Eu tenho autorização bíblica para chamar isso aqui de uma besta, não é? Sua besta, seu falso profeta. Bem feito, vocês cavaram e mereceram.
E eu digo, aleluia, aleluia, um fogo desceu do céu. E um fogo vai descer do céu contra toda impiedade, contra toda injustiça, contra os promotores de toda maldade. Glória a Deus. Você pode dizer comigo, aleluia? Talvez um dos cenários mais lindos, a nossa vitória. Mas, irmãos, esse texto é um dos textos que me faz mais chorar. É um dos textos que me apavora, irmão. Porque o texto diz assim, depois vi. Depois vi. E eu fiquei percebendo nesses capítulos aqui, mais de 20 vezes está escrito, eu vi, eu vi, eu vi. O apóstolo Paulo diz para nós, eu não fui infiel à minha visão, porque eu também vi algo. Jesus apareceu para mim. Ele apareceu para mim, eu te constituí um servo e uma testemunha. Você vai abrir os olhos dos que estão cegos. Ele viu isso e disse, pois eu não negociarei a minha visão. Aqui João está dizendo, eu vi, eu vi, eu vi. E ele continua vendo, ele diz, depois disso, depois que o diabo foi assim, eu vi o quê? Uma festa? Eu vi a igreja lá, comendo coffee break lindo, né? Nas bodas do Cordeiro, não. Antes disso, João viu algo terrível, ele diz, eu vi um grande trono branco. E aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença. Já imaginou a terra e o céu sumir, fugir? Não quero nem ver. Não se encontrou lugar mais para eles. Vi também os mortos. E aí começa a chegar os grandes e pequenos. Todo mundo foi vindo, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com tudo que tinham feito, segundo o que estava registrado. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades. Entregaram os mortos que nele havia, corpos que foram desaparecidos, ninguém nunca enterrou. Reapareceram. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O texto termina dizendo, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. Vi a cidade santa, vi Jerusalém, que descia do céu. Eu vi. E ouvi uma voz que dizia, agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Aqui, irmão, acaba a história. O propósito eterno de Deus, de habitar com o homem, revelado lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus e o homem junto, volta a acontecer. Coisa linda. E nós podemos dizer aleluia. A besta no lago de fogo, o diabo no lago de fogo, aleluia. Nós habitando com Deus, aleluia. Mas um número incontável de seres humanos, exatamente como nós, que tem no coração os mesmos anelos, as mesmas necessidades, os mesmos sonhos, lançados para sempre, num lugar que foi preparado para castigar demônio. E lá eles vão ser lançados também. Irmãos, eu digo aleluia para a primeira parte, mas eu digo misericórdia para a segunda parte desse texto. Sabe, queridos, o texto que nós lemos a respeito de Paulo, ele diz assim, eu não fui infiel à visão celestial. Me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. Tentaram me matar. Por quê? Porque um homem com uma visão, um homem que sabia para onde estava indo, como o pastor Wagner falou, um homem que tinha um norte, ele sabia o que fazer. Sabe, irmãos, todos os dias o diabo tenta nos matar. Todos os dias o diabo tenta matar a visão, matar o chamado, matar a consagração, matar a confiança que nós temos de que Deus pode e vai nos usar. E ao longo desses anos todos, eu não sei dizer para você, não tem como eu contar, tantas e tantas, não é, crises, lutas, ataques, tentando nos matar, tentando fazer parar uma obra que é do Senhor.
Assim sempre vai acontecer, o diabo vai armar contra nós. O diabo vai se levantar contra nós dizendo, eu não vou deixar essa visão prosperar. Eu não vou deixar esse sonho avançar. Eu não vou deixar você continuar falando assim. Eu não vou deixar essa fé começar a ser expressada. Eu não vou deixar você continuar a levantar pessoas. Um dia Deus falou conosco. Deus disse para nós, eu te chamei, eu te escolhi para ser um líder, mas você não fará esse trabalho sozinho. Você preparará pessoas e você terá milhares de pessoas trabalhando com você. Cada um deles será um líder, um pastor. Cada um deles ganhará vida, cada um deles tornará a sua igreja uma igreja relevante, uma igreja maravilhosa. Você não será assim, mas sua igreja será. E desde isso, irmãos, há anos atrás, não é? Essa tem sido a visão que Deus tem colocado no nosso coração. Uma visão de urgência, uma visão de evangelização. E uma visão tão pesada, que tem tanto em jogo. Vidas de tantas pessoas estão está em jogo. Tantas vidas, que eu creio que nós não podemos nem sequer parar para refletir, do tipo, devo ou não devo? É claro que está na hora. Está na hora de todos nós, todas as igrejas, encontrar uma maneira própria, uma maneira sua, de realizar um ministério que faça a diferença. E nós temos trabalhado juntos, todos nós, na visão celular. Nós temos acreditado nesses dias que Deus tem estabelecido uma forma inteligente, contextualizada, bíblica, que Deus tem abençoado tanto, que agrega liderança, multiplicação às igrejas, que permite aos nossos olhos perceber uma mudança completa no perfil de nossas igrejas, que prepara nossas igrejas para fazer a colheita. Mas sabe o que o diabo tem feito? O diabo tem nos prendido no pátio, tem nos prendido em situações constrangedoras, tem nos prendido em medo, tem nos prendido em desânimo, tem nos prendido em ficar ouvindo conversa dos outros. O diabo tem nos prendido em nossos pecados, em nossas próprias fraquezas, e ele não quer apenas anular, ele quer matar você. Ele quer matar você. E Paulo diz que ele teve que tomar uma decisão. E ele teve que tomar uma decisão de como ele agiria, o que ele faria. E ele diz, eu decidi. Eu decidi que eu vou ser fiel àquilo que Deus me chamou para fazer. Ao longo deste ano, nós temos pregado aqui, já não sei quantas vezes, uma palavra que Deus tem nos dado, que é tema desta conferência de novo, foi tema de nosso Dia da Visão, foi tema de acampamento de pastores. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Sabe, irmãos, Deus nos deu com clareza um chamado. E Deus diz para nós, fique firme e não se abale. Sabe, irmãos, eu posso testemunhar a vocês como eu tenho sido tentado, como eu tenho sido atacado com uma fortíssima tentação. E a tentação que eu ouço todo dia é, tá bom, cara, pode parar já. Já está bom, sua igreja já é tão grande. Você já tem feito tanto, está se matando para quê? Seu coração já está batendo mal, sua coluna está arrebentada, você nem está vendo a vida passar, você não está tendo tempo para curtir nada, você não aproveita. Aproveita um pouco. Agora é a hora de você curtir. Agora é a hora de você aproveitar, porque já cresceu. E, aliás, tem tantos pastores agora aí também para trabalhar para você. Deixa os mais jovens fazerem agora, diminui o ritmo. Dá uma curtida. Usufrui um pouco. Todo dia eu ouço. E todo dia eu viro para o diabo, não é? E digo para ele, cala sua boca. Cala sua boca. Porque Deus deu uma visão que é até o fim da nossa vida. É uma visão que nós vamos com ela, não é para o túmulo, e deixaremos um legado, um resultado, uma herança aqui nessa terra. E o chamado do Senhor para nós é de gerarmos
uma igreja que se transformará numa igreja incontável em número de membros, onde a gente vai começar a contar como um tanto de areia e não vai dar conta de contar. Como a gente vai contar o céu e vai falar, bobeira ficar contando, não tem como contar. Onde as pessoas perguntarão, quantos vocês são? Eu falar, um tanto aí, não sei. Incontável. É uma visão, porque o Senhor falou, eu vou te dar multidões e multidões e multidões. Sabe, irmãos, não é fácil. Nós não temos tido facilidade. Nós temos enfrentado muitos problemas pessoais. Nós trombamos com nossos limites todos os dias. Não é fácil administrar pessoas. Todos têm vida, todos têm conflitos. E nós temos que cuidar do nosso povo. E o nosso povo tem problema de família, problema de saúde, tem desemprego e tem demandas. E nós também temos nossas lutas. Então, a realidade não é tão linda quanto o plano, o planejamento, ou o sonho ou o desejo. Mas nós tomamos uma decisão. Nós não vamos abrir mão 1 milímetro daquilo que Deus nos mandou fazer. Deus nos mandou multiplicar células todos os anos. Deus nos mandou transformar todos os membros da nossa igreja em líderes de células. Deus nos mandou continuar pregando essa visão para que todos que cheguem sejam já preparados também para se tornarem logo novos líderes. Deus nos mandou mesmo multiplicar o número de discípulos de tal maneira que uma cidade inteira seja ganha para Jesus. E nós vamos fazer isso até o final da nossa vida, porque a nossa decisão é ser fiel ao que Deus chamou a gente a fazer. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós pensamos, os recursos não vão dar. Muitas vezes nós pensamos também, de que o pessoal está tão cansado. Muitas vezes nós começamos a ouvir o nosso povo que diz, vocês estão matando a gente. Muitas vezes a gente ouve as críticas das pessoas dizendo, mas esse pastor é um megalomaníaco, só quer a igreja maior, a igreja maior, a igreja maior. E tudo isso bate na gente. E nós temos que todo dia tomar uma decisão. Nós vemos cara feia, nós vemos às vezes os recursos necessários e a gente fala, como nós vamos dar conta de investir tanto, de ter tanto recurso? E nós olhamos as necessidades e a gente vê que nós somos uma gota diante das necessidades. E a gente vê nossas ovelhas ainda manchadas, a gente vê pecados tão feios no nosso meio, e a gente começa a pensar assim, poxa, será que eu não tenho que cuidar da qualidade? Será que eu não tenho que parar e deixar nossas ovelhas lindinhas? Tudo isso nós sentimos. Tudo isso nós pensamos. Mas a decisão que a gente toma é uma só. É de sermos inabaláveis. Em obediência, em determinação, em fidelidade ao que Deus mandou a gente fazer. E nós estamos recebendo vocês aqui com muito amor, com um carinho enorme. Nós estamos recebendo vocês aqui com um desejo imenso de ver domingo vocês voltarem ou segunda, ou terça, ou quanto quiserem ficar, voltarem para as suas igrejas, ministérios tão abençoados que Deus tem dado, tomados por uma visão. Tomados por uma visão. Lá no começo a gente falava muito sobre isso, a gente perguntava, você já tem a visão celular? E a gente falava, tenho sim. E aí eu cansei de ouvir pessoas me perguntarem, e a visão celular já tem você? Você já entregou sua vida toda a tal ponto em que a razão da sua vida é ser fiel ao chamado, à visão que Deus te deu? E eu às vezes tinha dúvida, mas um dia eu falei, Deus, eu não vou voltar. E já são, sabe, irmãos, já são 15 anos. 15 anos desde que a gente abriu as primeiras células, é tempo demais. Esta altura do campeonato já era para a gente estar aí com, sei lá, umas 100 mil células, se a gente não tivesse tanta luta, não é? 100 mil células mesmo, não é 100 mil membros, não. Já era, porque Deus pode fazer. Mas nós temos nossas dificuldades, não é? Mas sabe, irmãos, nosso compromisso é ser fiel ao Senhor. Nosso compromisso é de que isso seja a razão da nossa vida mesmo. Então, a minha palavra, a minha palavra para você nesta manhã é que nós preparamos, nossos pregadores excelentes, amigos preciosos,
Nós preparamos para vocês uma manhã, amanhã de manhã, que eu tenho certeza emocionante. Um culto hoje à noite muito poderoso. Amanhã à tarde, acho que os melhores workshops que nós já preparamos, né, para treinar você na visão celestial, na visão celular e ajudá-lo mesmo na sua capacitação. Nós estamos preparando festas para o domingo incríveis, né, de consagração de líderes, de supervisores. Tudo excelente. Mas você que tem que tomar uma decisão. Eu estou nessa mesmo? Sabe o que a visão celular não admite? É você não perseverar nela. É você começar a trabalhar e parar. É uma hora você dá uma ênfase e outra hora você não dá essa ênfase. O que a visão celular não permite é um pastor que não sabe realmente o que quer fazer. Que um dia vai para um lado, outro dia vai para o outro, outro dia vai para o outro. E nós estamos começando hoje dizendo a você, não é? De que se você está entrando nessa, entrou e está nessa de formar líderes, de mudar seu perfil de pastor, de entender que você agora não é um pregador, não é um pastor de igreja, você é um treinador, não é, de líderes, que o seu papel maior é formar liderança. Se você entrou nessa, deixa eu dizer uma coisa, não negocie, persevere, continue, porque o chamado de Deus é poder chegar ao fim da nossa vida e dizer, pois eu digo a você, ainda que seja um rei, eu fui fiel ao chamado que Deus me deu. Eu fui fiel ao chamado que Deus me deu. Talvez a Igreja Batista Central não tenha muito mais para mostrar para você. E talvez nós não tenhamos os melhores resultados, o melhor modelo, mas nós queremos poder mostrar para você o povo mais perseverante, mais inabalável, mais dedicado à obra do Senhor. Esse nós queremos ser. Nós queremos ser esse povo mais apaixonado e mais fiel, que jamais vai dizer não para aquilo que Deus pede para a gente fazer. E a minha oração é que você receba nesses dias uma visão celestial. Uma visão. Que Deus abra os seus olhos. Que nesses dias você tenha um encontro pessoal com o Senhor. Que nesses dias seja dia de Deus falar com você. Que aquilo que você vai ver, ouvir e observar possa mexer profundamente no seu coração. E que você volte para a sua casa e volte para a sua igreja decidido. Não é? Aqui, os próximos anos de sua vida serão focados num sonho. Um sonho. Transformar sua igreja, não num auditório de consumidores, mas num exército de líderes conquistadores, que ganharão vidas, cuidarão delas, multiplicarão células e nos juntaremos para mudar esse país, para mudar nossa nação, para conquistar milhares e milhares de vidas. E para que aquele dia, quando a história acontecer, o diabo vá para o lago de fogo, a besta vá, não é? O anticristo, tchau, vai tarde. Mas vidas humanas, a gente possa dizer, não foi, porque nós fomos fiéis à visão celestial. Porque nós multiplicamos centenas e centenas de células. Nós ganhamos vidas no prédio e nas casas. Nós ensinamos a palavra no prédio e nas casas. Nós não fomos igreja domingueira. Nós não nos reunimos uma vez por semana. Nós fomos igreja todos os dias, de tarde e de noite, de manhã, qualquer horário, em qualquer lugar pode ter uma célula. Uma célula de evangelismo, uma célula de discipulado, uma célula de relacionamento. E que gera um povo ainda mais aguerrido a pregar o evangelho. Essa é a nossa bandeira. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho. Então, que Deus, te abençoe, meu querido. Que Deus fale ao seu coração. Que Deus possa mesmo encontrar aí alguém tão sedento, tão faminto e tão desesperado por mais de Deus como nós estamos e como nós somos. Feche seus olhos um minutinho. Eu queria orar por você. Eu queria orar por nós. Eu queria clamar a Deus que nos abençoasse. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesta tarde recebendo os nossos congressistas para esse momento de comunhão, de relacionamento e para esses dias, Pai, de conferência. Ó Deus, nós percebemos que a tempestade já começou. As nações estão, Pai, como os mares, Senhor, agitados. Os governantes não sabem para onde vão.
há uma convulsão social, há, ó Deus, uma cegueira espiritual, como poucas vezes nós vimos. Senhor, estamos alarmados com a multiplicação da maldade, da iniquidade, do egoísmo. Senhor, e multidões têm sido arrastadas para o abismo, pelo hedonismo, ó Deus, pelas ideologias malignas que têm roubado a mente, que têm roubado o coração das pessoas. Senhor, Pai, tua igreja, Senhor, quantos e quantos líderes e pastores, Pai, também, Senhor Deus, buscando uma direção, querendo, Deus, uma revelação, buscando uma estratégia, uma visão. Pai querido, Senhor nosso Deus, nós podemos, ó Deus, dizer ao Senhor, senão, conte conosco, Senhor. O que podemos dizer, senão, Senhor, estamos dispostos a mudar. O que nós podemos fazer, Senhor, senão dizer para o Senhor, o que nós temos é tão pouquinho, Senhor. 5 pães e 2 peixes, somos tão pequenos, Senhor. Que somos nós diante de tão grande multidão e tão grande necessidade? Mas o que nós temos, nós te damos, Senhor. Pai, eu oro nesta tarde pelos pastores que aqui estão. Por favor, Deus, eu peço que eles recebam o espírito de coragem, Senhor. Que aqueles a quem foi dado o dom de liderança não enterrem o seu dom, mas liderem de fato as suas igrejas. Liderem suas igrejas, Pai, não para permanecerem, não para manutenção, não para sobrevivência, mas liderem a sua igreja para a multiplicação, Senhor. Pai, eu venho pedir, Pai, que nesses dias o Senhor enche esses pastores com uma poderosa unção, Senhor. Pai, que o maior aprendizado, Pai, não seja na cabeça, mas no coração, Pai. Seja, Deus, removido todo medo, seja removida toda inferioridade, seja removida, Pai, toda culpa, ó Deus, todo negativismo, Senhor. Seja removido, Pai, todo limite que ainda nos prende. Senhor, quantos de nós ainda estamos presos nas paredes do templo, Senhor? Ó Deus, como tentaram fazer com Paulo, Deus. Ele disse, me prenderam dentro do templo, no pátio do templo, e queriam me matar. Quantos, Senhor, estão morrendo dentro do templo, Senhor? Quantos, ó Deus, estão só olhando o seu povinho que vem aos domingos, e não tem olhar para as multidões aí fora, Senhor, para a oportunidade dos campos brancos, para as pessoas desesperadas que só querem uma esperança, uma palavra, uma ajuda. Senhor, eu oro pelos pastores e peço que eles liderem, Senhor. Oh Deus, que o Senhor os proteja. Venha, Jesus, venha se colocar como rocha debaixo dos seus pés e faça esses líderes, pessoas que não aceitam, Deus, essa conversa do diabo, essa conversa dele colocando limites e medo em nós. Senhor, que se tornem mesmo firmes contra todo ataque do inimigo, inabalável, Pai, contra toda tentativa do diabo de abalar a sua confiança. Pai, que os pastores recebam coragem, que recebam, Pai, entendimento, ferramentas, Deus, e que a visão, Pai, a visão mesmo, Pai, ó Deus, da missão cumprida, a visão das multidões, a visão das multidões convertidas, a visão, Pai, de que cada membro da sua igreja vai se tornar, ó Deus, um crente frutífero, Deus, um transformador de vidas, um instrumento do Senhor, que isso, Deus, ó Pai, que isso encha o coração desses líderes, Pai. Ó Deus amado, quanto, Deus, o Rio de Janeiro, ó Deus, quanto o Rio de Janeiro está precisando mais de Jesus. O quanto, Senhor, São Paulo está carente, o quanto a Bahia, Senhor, o quanto o Rio Grande do Sul, ó Deus, o Horizonte, Senhor, são milhões. Ó Pai querido, dá-nos força, dá-nos rapidez, Pai. Pai, eu quero pedir, Pai, dá velocidade para nós, Pai. Senhor, acelera estes processos de transição. Pai, acaba com a enrolação no nosso meio, Pai.
com os tempos de análise tão longo, Pai, com os tempos de estou analisando, estou pensando, Senhor, por favor, não há tempo, Senhor. Ó Deus, há um senso tão grande de urgência, Pai, e eu peço que se levante nesses dias, Pai, um grupo de líderes inabaláveis, Pai. Ó Deus, e que não parem por nada, e que ondas, Pai, ataques, ventos, oposição não nos faça parar, e que nós possamos avançar, Senhor. Ó Deus, a passos largos, Senhor, e para a conquista dessa nação para o Senhor. Peço, Pai, que derrame poder sobre nós. Que esses dias sejam dias de muita unção transferida, muito aprendizado, Pai, que possamos nos unir, Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Abençoa, Pai, cada um que entrou aqui, homem ou mulher, Pai, jovem ou velho, Senhor. Ó Deus, hoje à noite, Pai, dá-nos uma noite extraordinária. Aqui à tarde, Pai, agora, Senhor Deus, usa o Teu servo, Pai, para falar o nosso coração, Pai. Ó Deus, e nos abençoe, Pai, de maneira linda. É meu clamor, Senhor. Essa é minha oração. Nós pedimos, Pai, fala conosco. Ó Deus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.